Estamos de volta com mais insights de empresários que compartilham as suas histórias e conquistas. E o Hélio Machado tinha um hobby: fazer cachaça. Será que isso virou um negócio? Vamos conferir. Os engenhos e alambiques do interior de Santo Amaro da Imperatriz chamavam a atenção do Hélio desde a infância. Ele observava os vizinhos que produziam em casa os próprios insumos. Quando comprou uma propriedade na região, percebeu que poderia fazer o mesmo. A compra de uma propriedade na região aconteceu depois do casamento com a Sandra. No começo, o espaço servia para as festas da família, mas com o tempo o casal percebeu que era possível aproveitar melhor o local. Decidiram ir a Minas Gerais depois de assistirem uma reportagem sobre a cachaça mineira, para entender como era feita a produção da bebida. Eu, com 8 anos de idade, morando no sul do Rio, que é um bairro aqui de Santo Amaro, interior ali, e minha mãe pedia para mim ir lá no alambique do vizinho, buscar fermento da cachaça para ela fazer pão. Porque antigamente não tinha Fleshman, não tinha Royal, não tinha esses fermentos que hoje a gente compra no mercado. Ali era muito interior e eu ia lá com a panelinha, pedir o seu Ângelo Duarte fermento para minha mãe fazer pão. Aí com aquele fermento ela fazia a massa do pão, fermentava, né? Crescia o pão, ela deixava um pouquinho daquela massa daquele dia guardadinho numa baciazinha com pano em cima, o outro dia fazer novamente o pão. Isso a gente chama de isca. Quando ela perdia a isca, eu ia novamente lá no alambique do seu Ângelo Duarte buscar mais fermento para ela. Então esse convívio com alambique eu já tenho desde a infância. Santo Amaro tinha muito alambique antigamente. Em 1997, nós estávamos assistindo uma reportagem sobre o melhoramento da qualidade da cachaça na região de Juiz de Fora. E quem estava dando essa reportagem era um engenheiro agrônomo lá da região, que ele era o presidente dessa associação lá. E aí ele começou a explicar, e era uma matéria muito bonita sobre cachaça, uma coisa que a gente nunca tinha visto, né? Que até então cachaça sempre foi uma coisa muito pejorativa, a gente sempre achava aquela coisa muito ruim, né? Que você sempre compara com alguém que está alcoolizado, alguém que está bêbado, então a gente sempre tinha essa ideia. E quando a gente viu, e nós tínhamos esse local aqui assim, que é o nosso engenho aqui, e esse engenho na época, quando a gente comprou, ele era um pouco menor, não era tão grande, a gente aumentou ele, botamos piso e tudo, e era para a festa da família, né? Porque aqui a gente está bem no meio das montanhas, a gente não tinha problema nenhum de fazer barulho para vizinho, não incomodava ninguém, é um local ótimo para isso. E aí a gente olhou assim um para o outro, né? Pá, de repente achamos o que fazer com esse negócio lá, né? Tá só dando despesa e tal. Naquela época, né? A internet ainda era uma coisa que estava começando, né? Então a gente foi no Guia Quatro Rodas, vimos o nome da cidade, chamada Santana do Deserto. A cidade tinha 2.000 habitantes, a gente olhou assim para o outro, pô, todo mundo se conhece na cidade, né? Vamos ligar para a delegacia de polícia, pegar o telefone do homem que estava dando a entrevista. Ligamos para a delegacia e nos deram prontamente o telefone do cidadão que estava dando a entrevista. Aí a gente ligou para ele e ele perguntou se a gente podia ir para lá e que seria interessante a gente ir naquela semana, porque ia ter a segunda Feira Nacional da Cachaça, que era a Expo Cachaça, que seria muito legal para a gente ver como é que era e tal. A gente se mandou para lá. Chegou lá, a gente conheceu ele e fomos para a feira. Chegou na feira, a gente se encantou e vê garrafa bonita, rótulo bonito, que até então tudo antes com cachaça aqui era muito feio. Era garrafão, era aquela coisa, né, que ninguém... Aí a gente, pô, de repente dá para fazer um trabalho bonito lá, né? Aí começamos a fazer. Durante 4 anos consecutivos, a gente foi para Minas e São Paulo fazer tudo que era curso de cachaça que tu imaginar, a gente fez. Com o conhecimento adquirido, Hélio e Sandra começaram a produzir cachaça. A produção acontecia nos finais de semana, sem muitas ambições. Era apenas um hobby, um plano para a aposentadoria. Mas depois que os primeiros turistas da região provaram a bebida preparada por eles, o casal percebeu que havia a oportunidade de um grande empreendimento. Daí começamos a fazer, só que daí, quando a gente estava final de semana aqui, os turistas dos hotéis aqui de Águas Termais começaram a vir, eles vinham fazer trilha, vinham a pé até aqui no local. E quando chegaram aqui e viu isso aqui, disse, não, pelo amor de Deus, vocês têm que explorar isso para o turismo, porque é um local bonito, que dá, né, tem história, vocês têm um nome bonito, que na época a gente já tinha pensado em botar o nome do imperador. Porque Santo Amaro
tudo era, nome de Santo Amaro era nome da imperatriz, né? Tudo era, ou é Santo Amaro ou é imperatriz. Aí eu digo, não, vamos homenagear o imperador também, né? Ele também teve uma parte importante, né? Fez a sua história aqui também. Aí a gente colocou o imperador, do imperador. E na época, e aí eles acharam interessante que a gente deveria, né? Aí a gente, ainda continuamos assim, ninguém deu, né? Não tínhamos tempo, cada um focado ainda nos seus negócios. E, em resumo, em 2014 eu comecei, daí resolvi a me dedicar a vir para cá. Aí eu comecei a vir todos os dias. Eu moro em São José e vinha todos os dias para cá. E aí foi aonde daí comecei a botar outras coisas, a fazer uma decoraçãozinha e começamos a implantar daí a parte de licor também, porque eu achava que a gente deveria ter alguma coisa para tentar trazer as mulheres aqui para dentro também, porque elas vinham aqui, elas nem desembarcavam do carro, elas ficavam dentro do carro. Eu digo, pô, e o doce é uma coisa que chama a atenção de mulher. E como o licor é um teor alcoólico um pouco mais baixo que a cachaça pura, então eu acho que elas vão gostar, né? Um licorzinho sempre é uma coisinha, né? A gente toma em dose pequena, sempre depois da comida. Foi onde a gente começou a introduzir os licores. E foi um sucesso os licores, né? Hoje a gente faz licores tudo natural, nossos licores não vai essência. Então a gente faz um trabalho bem legal nisso, né? E com isso a gente começou a ter esse mais movimento aqui. A gente começou a botar aos poucos nos postos de vendas aí fora, né? Tipo supermercado, alguma coisa, loja, empórios, hoje a gente tem bastante. Em 2013, a gente abriu a estrada que facilitou o acesso até aqui. Aí eu também comecei a diminuir o trabalho de engenharia e comecei a dar mais atenção aqui. Hoje eu estou aposentado na engenharia e eu e a Sandra e a Gabriela, a nossa filha, estamos direto aqui. A gente tem mais um casal de funcionários.